Bom, irmãos, essas Faminicais a gente tem gravado já há alguns 3 meses bons aí, tem muito material já na internet a nível dos últimos 3 meses. Igor, se você quiser também tem no Mixcloud pra você baixar, tu já viu já, né? Tu fala, mas eu Toda semana eu falo, toda semana tu esquece, né? Tá bom. Mas eu vou pôr. Tá bom. Então na Faminical, canal do YouTube, tem um montão desses áudios aí, inclusive o da semana passada, já tá? Então, o único que não, 3 semanas de prova. Tá justificado aí todo mundo que tá ouvindo aí o canal do YouTube. O Igor não botou porque ele tá em semana de prova, mas Deus é bom. Eu tô falando igual youtuber? Então tá beleza. Dá um curtir aí. Vamos em Romanos capítulo 2. Se estuda o vídeo, tu vai deixando seu joinha aí. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, por favor. Nós vamos tentar chegar até o final desse capítulo e para na semana que vem já encaixarmos aí a percepção sobre o capítulo 3. O capítulo 1 de Romanos, ele tratou sobre a apresentação de Paulo, ele tratou sobre um mundo que Paulo verifica ser um mundo que, embora tenha conhecimento da existência de Deus, esse mundo nega tal existência e propõe um tipo de idolatria de si mesmo, de aves, de quadrúpedes, de répteis, de tal maneira que Deus entrega esse mundo a si mesmo, né? E aí as percepções de distorções sexuais são um dos aspectos declarados, mas também Paulo vai mencionar um monte de outras coisas reprováveis do verso 28 até o verso 31. Paulo vai falar desde de serem pérfidos, maliciosos, avarentos, maldosos, malignidade, difamações, desobedientes de pai e mãe, todo tipo de coisa também é referida à entrega que Deus faz de pessoas que se submetem somente a seus próprios conselhos e anulam a verdade de Deus em mentira, né? E preferem a criatura ao invés do Criador, que é bendito eternamente. Essa é a conclusão que o capítulo 1 chega. Deus entregou tais homens que se entregaram a si mesmos. O capítulo 2, pode abrir o capítulo 2, que é o nosso estudo de hoje. A gente está lendo John Stott dentro dessa perspectiva de literatura. Esse trabalho é do John Stott, que está aqui na sua mão. O capítulo 2 ele vai falar sobre o juízo de Deus e sobre quem esse juízo se dá, de que forma existem pessoas que são excluídas desse juízo? Sim, não, porque ele vai preparar caminho para o capítulo 3. No capítulo 3, a frase áurea é: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, Romanos 3:23. O capítulo 2 ele prepara a mente do leitor, a mente de todos nós aqui, para entender que o capítulo 3 é inevitável, né? Todos pecaram. Então Paulo vai fazer argumentações em relação a isso. Hoje a Faminical é muito especial para pessoas que têm problema de julgamento. Eu acho que muitos aqui já me falaram sobre isso e já levantaram a mão na Faminical mesmo, assim, de mão alta, né? Vou acender a luz aqui, Marcos. Acho que é a primeira. Então, muita gente já falou assim, cara, eu tenho problema com julgamento. Eu julgo mesmo, na minha mente eu já estou julgando, né? Eu julgo desde a roupa, desde o modo como fala, se prega bem, se não prega. Errou uma palavra no sermão, já perdeu o sermão para mim. A gente é muito julgador, então o tempo todo mastigando o juízo. Então, Paulo vai falar sobre juízo no capítulo 2, né? Eu vou ler aqui em voz alta, estou na revista atualizada. Diz assim, ó: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente acumulam contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados.
Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, ou repousas na lei, te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor dos ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e na verdade, tu, porém, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor a se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não te obstante a letra e da circuncisão és transgressor da lei, porque não é judeu quem o apenas exteriormente, nem a circuncisão o que somente na carne. Porém, judeu é aquele que é o interior, e a circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Paulo, então, vai falar um discurso aqui para dois grupos diferentes. Vai falar para judeus e para gregos ou gentios, os de fora da aliança. Ele vai falar para os de dentro da aliança e para os de fora da aliança. Qual é o problema que a gente tem aqui? Paulo está tentando mostrar que ambos, os dois, podem ter chegado a alguma percepção acerca de certos e errados. John Stott vai argumentar em cerca de juízo, ou seja, ele não vai falar aqui em termos de salvação. O texto não, esse capítulo 2 não fala sobre salvação. É perceptível isso. Ele fala sobre julgamento. Não está falando de que modo os homens se salvam, mas de que modo eles podem ser julgados. Isso muda a nossa percepção em relação ao texto. Para começar, dá uma olhadinha, porque lembra que a gente falou no capítulo 1 de que os homens pecaram de tal forma que eles perderam a afeição natural de si mesmos, né? Tem folhinha aqui, ó, se quiser dar para o pessoal que está chegando. Eles perderam a afeição natural, eles ficaram completamente distantes daquilo que é a realidade de seus próprios corpos, eles mudaram a glória de um Deus corruptível para uma imagem de homem corruptível. Então o que Paulo vai falar? Que a gente pode achar o seguinte, cara, todo mundo que é ímpio comete tudo igual, todo ímpio é igual. Então, Paulo vai falar que não é bem assim. Ele vai tratar que existem ímpios que, embora estejam indo para o inferno, eles têm uma postura moral razoavelmente equilibrada. Você olha para esse cara e você pode cometer o engano de falar só falta ser crente, que aquele engano não existe isso. Só falta tudo. Se falta ser crente, falta tudo. Se falta crer, falta tudo. Mas ele te engana, ou ele praticamente ele te instrui e fala assim, tu olha para esse cara paga os impostos, ele trata bem, ele ajuda pessoas. Você tem uma visão dele positiva, tá? Então, é uma visão positiva. Então, o John Stott ele vai usar aqui um exemplo de F.F. Bruce, que é um comentarista do Novo Testamento, muito legal os comentários de F.F. Bruce. Ele vai falar, por exemplo, do Sêneca. O Sêneca ele foi o tutor do Nero. O Nero foi um maluco, mas o Sêneca tinha a cabeça no lugar, cara. Se você ler os escritos de Sêneca, ele tinha tipo uma posição moral bem razoável. Dê uma olhada aqui comigo, em negrito. Críticos e moralistas, do 2:1 a 16. Nem todos os gentios preferiam a escuridão à luz, assim como nem todos se tornaram idólatras e foram entregues por Deus a uma conduta sexual e social reprovável. Existiam outros, conforme ressalva F.F. Bruce. Aí vai dar um exemplo aqui o F.F. Bruce. Nós sabemos que havia um outro lado do mundo pagão do primeiro século, além daquele retratado por Paulo nos parágrafos precedentes. Quer dizer, de um homem com um ilustre contemporâneo de Paulo, que foi Sêneca, o estoico moralista, tutor de Nero, Sêneca pode ter dito ao ouvir a acusação de Paulo, sim, isso é perfeitamente verdade. Se falar nas grandes massas da humanidade, eu concordo com o julgamento sobre eles, mas é claro que existem outros, como eu mesmo, que deploram essas tendências tanto quanto você o faz. Aí o F.F. Bruce, comentarista, fala o seguinte, ele, Sêneca, não só exaltou as grandes virtudes morais,
Ele também denunciou a hipocrisia, pregou a igualdade de todos os seres humanos, reconhecia o caráter corrosivo do mal, praticava e insistia na autoavaliação diária, ridicularizava a idolatria vulgar e assumiu o papel de guia moral. Cara, então tu pensa assim, um camarada aqui no Sêneca, um pensador do primeiro século em Roma, esse cara era inteligente, ele tinha uma percepção moral que pode nos pensar assim, cara, assim, ele não parece ser o pecador que Paulo fala em Romanos 1, porque o pecador que Paulo fala em Romanos 1, você tem medo de passar por ele na rua. Você fala assim, meu Deus, eu depravado de Romanos 1. Aí você pega as crianças, atravessa pro outro lado da rua, sabe quando um pai e uma mãe tá apavorado com alguma coisa? Ai, aquele mendigo, é um mendigo tarado, louco, olha lá, vamos jogar pro outro lado. Já viu mãe fazendo essas loucuras assim, né? Tipo, ali, tá acontecendo alguma coisa ali, vamos pro outro lado. Então assim, você tem medo, eu tenho medo do quadro que é pintado em Romanos 1. Eu não gostaria de estar perto de uma pessoa como essa. Né? Ela parece que tem tudo num pacote só. Mas tem que ter cuidado, porque Paulo vai dizer no capítulo 2 que existem gentios que têm vivido moralmente uma percepção que se parece com a moral cristã. Eles, de alguma forma, eu vou dar um exemplo, tem um irmão nosso aqui, na verdade, lá na cidade de citar o nome, né? Eu tento, mas eu não falo o nome. Não tá audível. Hã? Muito baixo, então. Pois é, você que tá aí na internet, o irmão aqui falou, mas não foi audível. Certo? É uma pessoa admirável. Aí tem Pois é, ele não deixou ninguém saber, a gente fica sem essa. Elogiou. Tá Elogiou, né? Uma postura moral Admirável. admirável. Mas essa pessoa que o Marcos está falando e que muitos aqui conhecem, chegou para nós e falou o seguinte: eu não gosto de noitada, esse negócio de ir pra rua, de zonear, eu não gosto. Para mim, eu gosto de tudo certinho, honestidade, falar. E ele falou que, inclusive, estava buscando se aproximar de nós como cristãos porque ele via que a moral dele era parecida com a nossa. Ele falou isso pra gente. Pra mim, pro Marcos, mas pra algumas pessoas que estavam ali perto. A nossa moral se parece. Então parecia que isso estava agradando o coração dele, de alguma forma. Só que nós tentamos demovê-lo da ideia de que essa moral seria suficientemente salvífica. Ou seja, a moral dele ser parecida com a nossa não o salvaria. Porque ninguém é salvo por obras. Mas pode nos confundir. Então Paulo vai começar a traçar uma linha aqui justamente acerca de juízo. Paulo vai ficar muito preocupado com o fato de que tem pessoas que cumprem determinados aspectos da lei moral. E a gente pode achar que elas estão indo por um bom caminho. Quando é até perigoso alguém cumprir a lei moral sem conhecer Jesus, porque ela pode se auto-justificar com aquilo que faz certo. Né? Então vamos caminhando aqui. Aí, portanto, diz em negrito aqui o John Stott, é provável que Paulo tenha em mente tais gentios ao elaborar os versículos 1 a 16. E aí do 1 ao 4, John Stott vai nos apresentar o juízo de Deus. E vai dizer que esse juízo de Deus é inevitável. A primeira frase que você encontra no capítulo 2 é o quê? Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Olha que coisa interessante essa análise de Paulo. Paulo está muito preocupado e já bem sábio, né? Eu acredito que a carta de Romanos é escrita aí por um Paulo que tem seus 50 e pouco indo para os seus 60 anos. Então Paulo tem uma consciência muito clara de relacionamento de humanidade. Você já falou com gente velha, sábia? Eu já falei com gente velha não sábia também. A gente pega umas vezes uns velhinhos assim que fala assim, meu Deus do céu, já era para ter tempo de ter amadurecido. Mas a gente também conhece velhinho sábio. E é engraçado como eles parecem que não tem pressa, mesmo sabendo que vão morrer primeiro. Ou pelo menos acreditamos que vão. Então eles têm um jeito de ver o mundo e falam assim, não é assim. Então Paulo está tentando dizer pra gente o seguinte, tá, o cara é ímpio, ele fez tudo de errado, mas tem aquele que é ímpio e aparentemente não faz tudo de errado. E cuidado quando você for tecer julgamentos, porque alguns julgamentos podem ser tão errados que você pode acabar no erro de estar se condenando ao falar de outra pessoa. Olha que coisa tremenda. Cuidado com o julgamento. Ele pode estar sendo acrescentado ao peso de seus próprios pecados. Isso é muito grave, porque todos nós julgamos muito e julgamos rápido. Já fazemos uma medida em alguns minutos. E Paulo está dizendo, cuidado com você que julga. Porque o teu julgamento pode ser tamanho errado que você pode estar acumulando condenação para o dia de Deus, o dia da ira, um dia que o Senhor vai julgar todos nós. Vai caminhando um pouquinho aí. Paulo põe à mostra esses versículos, uma estranha fraqueza humana. Pode ler comigo? A tendência que temos de criticar todo mundo, à exceção de nós mesmos. Todo mundo está errado.
Menos eu. Né? Todo mundo tem um problema. Menos eu. Todo mundo tem problema sim, nessa área. Não, mas eu já venci. Eu tô salvo. E aí vamos caminhar aí para você pensar comigo. Nós geralmente somos tão intransigentes ao julgar os outros quanto condescendentes em relação às nossas próprias falhas. Ficamos profundamente indignados e com toda razão ainda enfatizamos diante da conduta desprezível dos outros, enquanto o mesmo comportamento não parece ser tão sério assim quando se trata de nós. Chegamos a experimentar um prazer vicário em condenar nos outros as mesmas falhas que perdoamos em nós mesmos. Deve ser muito sério, cara. Pensa comigo aqui. Pensa direitinho. Se você se converteu, se você é alguém do Senhor, se você é salvo, você deve ter vencido coisas que você vê em pessoas ímpias ou pode ver, talvez, em pessoas que estão começando a caminhada. Não é verdade? Eu me lembro que quando eu comecei a minha caminhada com Cristo, eu tinha contato com uma teologia muito ruim. A minha teologia, eu tenho vergonha de mencionar, então não há necessidade de gravar a minha vergonha. Mas era tão ruim que quando eu olho de que modo Deus pôde me resgatar da própria teologia que eu consumia, eu consigo hoje, por exemplo, ter paciência com quem tem uma teologia que não é somente ruim, às vezes é até destrutiva, mas você respira e fala assim, Senhor, eu estava pelo mesmo caminho. E o Senhor me ajudou. O Senhor me ajudou. Né? Tem gente que ainda tem amuletos. Tem evangélicos que tem amuletos. Carol tá rindo aí, sabe disso. Tem todos. Nós às vezes colecionamos amuletos, né? E eu me lembro de uma vez que um jovem nosso, né, não está conosco aqui, mas apavorado ao ver determinada pessoa que nós gostávamos muito, pediu que essa pessoa autografasse sua própria Bíblia. Os que lembram da cena, lembram com um coração assim. Tá rindo? Mas, eu rio, irmãos. Eu rio. Mas eu fico pensando assim, cara, e aqueles de dentre nós tiveram vontade de fazer o mesmo e não fizeram, né? Porque são aqueles que Paulo tá falando, você tá apontando para ele, mas é porque você não estava perto, senão ele ia assinar a sua Bíblia também. Né? Assina minha testa. Assina a minha testa, né? E eu me lembro que quando ele trouxe a Bíblia, eu falei, o que você foi fazer lá na frente? Eu fui pedir a assinatura desse teólogo, né? Que a gente não precisa mencionar que é o Paul Washer. Fiz a assinatura, eu falei, irmão, na Bíblia? Ele ficou meio estranho na hora de assinar, mas acho que ele ficou com pena do cara. Ele assinou? Tem um nome, assim, entendeu? Acho que mais como, tipo, olhando pro moleque e falando assim... Piedade. Porque ele tava passando por cima dos velhinhos da igreja onde a gente foi, pisando por cima e entregando a Bíblia. Que mentira, gente. Quem tem foto disso? Ele tinha vários livros, ele nem deve ter visto. Porque tinha vários livros assim, um bolo, ele tá fazendo assim mais ou menos. Eu acho que talvez possa ter sido um rabiscar, né, em qualquer coisa. Tipo... Pois é, irmãos. Eu acho que isso não é legal, sabe? Nenhum teólogo, né, e nem aquele camarada que fez uma Bíblia com a própria capa, e não é uma Bíblia de comentário, tá? Não é a Bíblia de John MacArthur, não é a Bíblia de Genebra, não é a Bíblia... Não, é a Bíblia do cantor, né? Do cantor. E eu fiquei pensando, um cantor lançar uma Bíblia que não é uma Bíblia comentada. E a explicação dele era simples, olha, com essa Bíblia eu quero evangelizar as pessoas, porque tem gente que gosta da minha música. O comentário é a vida dele. E aí, o que abre a Bíblia dele? Ele. A Bíblia dele abre com ele, com fotos dele e com a história de como ele se converteu e quantos CDs ele vendeu. E eu fiquei assim, rapaz, isso é muito sério para se começar numa Bíblia. Você abrir com a história de outra pessoa e não a história de Deus? André, Você a comprou? proposta era tornar mais atrativa, segundo o que ele disse, porque os jovens não estão lendo mais. Os jovens não estão Então vão lendo. ler a história dele vou pra botar saber minha quem vida ele aqui é. pro Ué, por esse mesmo Eu vou botar minha Bíblia aqui, Demais. eu vou botar minha Bíblia aqui porque ela é mais atrativa. Tá vendo como é que ela é polêmica? Ela é polêmica. Polêmica. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado, porque com aquilo que julgamos, nós também vamos ser julgados pelo Senhor. A nossa medida, o Senhor diz, vai ser a medida usada em determinados aspectos para nos medir. Claro que a gente entende que a medida do julgamento é Cristo. Mas eu quero dizer que nós acumulamos ira da parte de Deus quando nós apregoamos esse tipo de justificativa.
a justiça própria, o Marcos a gente estava falando sobre isso na área jurídica, né, Marcos? É engraçado porque muitos colegas do Marcos apontou que é muito comum na área dele de estudo, na área do direito, você se tornar um camarada com mais justiça própria, né, mais dedo na cara, e isso é bem real, Marcos, eu concordo com a sua afirmação. Das pessoas que eu conheço que fazem a área de direito, acontece muito comumente assim, um exacerbado senso de direito. Né? E não, acredito que é mais até do que o comum, porque essa pessoa é exercitada em apontar essas falhas nesse sentido. Então imagine que nós cristãos, aqui tem um grupo que gosta de fazer leituras, que gosta de livros, você imagina o prato cheio para a gente poder julgar pessoas e fazê-las piores do que nós. O prato tá pronto. Talvez com a justificativa errônea de dizer, não, mas nós temos que apontar o mal, nós temos que saber, o caça às bruxas. Irmãos, se quisermos realmente fazer alguma coisa pelas pessoas, estender o amor de Cristo, eu acho que é o primeiro passo e o passo mais sábio, né? Vamos caminhando. Qualquer coisa fala aí, levanta a mão. Então a gente está no verso 1, verso 2, verso 3. Verso 3 fala, tu homem condenas que praticam tal coisas. Tá pensando que vai se livrar do juízo de Deus porque viu que alguma coisa está errada em alguém? A sensação de que quando a gente vê alguma coisa que está errada em alguém, é a sensação que a gente tem de que nós não somos tão maus. Primeiro impacto não sou tão mal, não sou tão errado. Eu vi algo errado nele, então eu sou menos errado do que ele, porque eu vi algo errado nele. Vocês estão entendendo? Então essa afirmação é uma afirmação clássica de quem quer se justificar ou então se subelevar. Versos 4 para frente vai falando um pouquinho assim, ó. Verso 4 tem uma coisa fora de série, que o John Stott vai trabalhar aqui, eu queria que a gente pensasse junto. Olha o verso 4. Ou desprezas a riqueza de sua bondade de Deus, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Olha o que está escrito no ponto 2 aí do John Stott. E isso que se chama hipocrisia de duas medidas. Alto padrão para os outros e um comodamente baixo para nós. Às vezes, numa inútil tentativa de escapar do inescapável, o juízo de Deus, nós nos refugiamos em algum argumento teológico. Pois a verdade é que a teologia pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. Então nós apelamos para o caráter de Deus, especialmente para as riquezas de sua bondade, tolerância e paciência. Alegamos que ele é bom e demasiadamente longânimo para castigar quem quer que seja e que, portanto, podemos pecar e permanecer impunes. Até distorcemos as escrituras, usando a nosso favor, citando passagens como eterno e bondoso e misericordioso. É paciente e muito amoroso. Olha que interessante. John Stott vai falar e vai ressaltar que existe um propósito em Deus ser bom para os homens caídos. O propósito da bondade de Deus é que isso nos leve a nos arrepender. A bondade de Deus não é como se fosse um refrescozinho num dia de fúria. A bondade de Deus não é para Deus mostrar que é bom, mas a bondade de Deus é um atributo de Deus, uma característica que Deus tem para provocar em nós arrependimento. Então nós podemos fazer o contrário, pegar a bondade de Deus e fazer o quê? Cara, Deus é bom, Ele vai me perdoar. Quando o que Deus planeja ao ser bom eu sou bom, arrependa-se. A gente está pensando o contrário, Deus é bom, posso fazer de novo. Ele vai me desculpar. E Deus está falando, não, eu sou bom para que tu se arrependa. A minha bondade e a minha misericórdia se renovam a cada manhã, não para que você peque de novo, mas para que você possa se arrepender vendo o tamanho da bondade. Não é um modo muito correto, e eu estava lendo um livro muito bom do John Stott, aconselho a vocês, A Cruz de Cristo, um livro excepcional. A Cruz de Cristo é um livro muito bom. E John Stott, em A Cruz de Cristo, ele vai trabalhar um negócio muito interessante. Ele vai falar assim, e Timothy Keller vai ressaltar isso em Igreja Centrada, não é errado termos medo do inferno. Não. Não é errado não querermos ir para o inferno e por isso, cara, eu não quero fazer nada de errado. Não é errado termos medo da punição. Não é errado não fazer algo para não machucar alguém. Nada disso é errado, em suma. Tá entendendo? Mas o mais correto é não praticarmos o pecado porque Deus é bom. A graça precisa ser a argumentação final do arrependido. Parei de fazer. Por quê? Deus é muito bom. É isso que Deus propõe enquanto graça. Ele propõe que a graça venha e tome o lugar da violência, da força ou de qualquer outra coisa que você possa imaginar. Sabe aquela frase clássica? Se eu não vier pelo amor,
Vem pela dor. Mas Deus quer que venha pela bondade. Deus quer que aquele filho fale: meu pai era tão bom, eu vou até lá, eu vou ser escravo dele, porque meu pai é tão bom. Essa é a visão do Evangelho. O Evangelho é gracioso porque ele nos dobra pelo amor. Embora saibamos que há julgamento, embora saibamos que é inferno, embora saibamos que há punição, embora saibamos que Deus é um pai e disciplina aqueles que ama, a gente sabe disso tudo. Mas a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, elas têm a instrução final delas é arrependimento. Deus propõe bondade para que haja conversão genuína, para que você possa dizer assim: eu não posso fazer isso com o nome de Deus. Deus é bom. Eu não quero mais esse pecado, porque Deus é bom. Porque pode parecer muito lógico, eu não quero mais esse pecado, porque ele vai me pegar. Mas isso também dá para falar da polícia. Isso também dá para falar da Receita Federal, se você não pagar impostos. Isso também dá para falar de um bandido. Eu não quero passar ali não, porque o bandido vai me pegar. Eu não quero passar ali não, porque fulano vai me pegar. Eu não quero fazer isso não, porque senão meu pai vai me pegar, minha mãe vai me pegar. Mas Deus está propondo uma outra lógica. Ele está falando o seguinte: sim, tudo isso aí é muito lógico, mas não quero que você peque, porque eu sou tão bom. Amém, irmãos? Isso é graça. É sobre isso que Deus quer transformar nossas vidas, uma vida graciosa. Quando nós não entendemos graça, nós cremos que Deus é o vingador, um espadão, cara de Zeus, barbão, assim, tipo aquele Deus da Capela Sistina. Aquele lá, eu tenho medo daquele Deus, cara, parrudão, assim, fortão, assim, pô. Eu falei, cara, eu tenho medo desse Deus. Mas não é sobre isso, porque o perfeito amor, o verdadeiro, lança fora todo o medo. Então ele trabalha em graça. Em graça. É por graça que tu vai à igreja. É agradecido que você canta louvores de vitória a Deus. Né? Eu estava lendo sobre a igreja primitiva e a vitória. A igreja primitiva, ela cantava por motivos diferentes de nós, sabia? Eu estava lendo por que a igreja primitiva cantava. E a igreja primitiva cantava porque ela cria que havia vencido. Olha, que coisa fascinante. Sabe aquelas coisas que as pessoas cantam em finais de campeonato de futebol, ou então em finais de algum esporte? Elas cantam o hino do clube e ninguém manda. Elas cantam porque houve uma vitória. Os cristãos precisam evocar o Deus que lhes deu a vitória sobre a morte. Estávamos ontem tão tristes. E aqueles que estiveram lá no velório, olhando tudo aquilo, podem ter ficado com o coração despedaçado, olhando o lamúrio da família, não é? Quem estava lá sabe do que eu estou falando, não é? Mas onde está a morte, o teu aguilhão? Onde é que ela está? Deus quebrou o aguilhão da morte. E aí a gente canta de vitória. A gente não canta porque tem letra no telão. A gente não canta porque fica feio não cantar, eu tô calado. A gente canta porque ganhamos! Vitória! Entende como os motivos que são os motivos certos, eles são diferentes? Eu não canto porque eu faço parte da igreja. Eu canto porque existe vitória para ser cantada. Né? Onde está a morte? Eu paro de pecar porque tem bondade de Deus dispensada na minha vida. Isso tudo é muito grandioso. E nós deveríamos refletir mais sobre isso. Porque até mesmo quando nós somos mais gratos a Deus, isso faz com que a gente se torne mais sensível e ser grato aos nossos pais. Porque a nossa gratidão em relação a Deus, ela vai emanando em dezenas de outras gratidões. A gente consegue ser mais grato pela vida, mais grato pelos pais que tivemos. Às vezes eles não foram os melhores. Eu me lembro de uma pessoa que certa vez comentou comigo sobre seu pai tê-la abandonado, mas que ela se sentia tão grato por Deus tê-la salvado, que essa pessoa perdoou seu pai. E perdoa e convive bem, mas que coisa fascinante, né? A gratidão por um Deus que é o grande pai a tornou capaz de amar seu pai. E ser grato por um pai que nem estava lá. Grato, não, por que ser grato? Porque se não fosse meu pai, eu não tinha. Que lindo, né? Tipo assim, aquela consciência de não importa o que ele fez, o que importa é o que Deus fez. Isso é graça, graça. E isso pode ser motivo de louvor dos nossos lábios. Às vezes, quando nós não conseguimos louvar, não é porque de fato não há louvor para ser dado, é porque de fato não pensamos nesse louvor, não raciocinamos acerca desse louvor. Você está entendendo o que eu quero dizer? Nós precisamos ser conscientes de quem somos, de que vitória compartilhamos. Boa tarde, boa tarde. Falando de você agora há pouco, sabia? Não sem essa barba é nova, não é? Essa barba está inspirada em quem?
Ficou meio desleixado. Cara, como assim? Não, eu não falei de você, brincando. Ele falou de você. Falei bem. Uhum. Você vai ouvir no áudio que falou bem, tá bom? Falou bem. Então, amém, irmão? Vocês estão entendendo até aí? Foi interessante pensar sobre esse aspecto? Sim? Não? Fala. Foi interessante? Foi vivificante pensar em termos de graça? Temos que pensar em termos de graça. Vamos caminhar um pouquinho. Então a gente está em Romanos, capítulo 2, passamos pelo verso 4, falando da bondade de Deus, que o motivo de Deus ser bom não é porque Deus quer dar coisas apenas, não é porque Deus é abençoador e galardoador daqueles que o esperam, mas é porque cremos que o fato de Deus ser bom deve ser o motivo pelo qual servimos Deus. E não porque Deus faz coisas boas. Né? Vamos lá, vamos caminhando. Verso 6. Está dizendo que esse Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Pode ser muito interessante, sabe por quê? Porque no fundo, todos nós somos salvos ou condenados por obras. Primeiro assombro, calma. Todos nós somos salvos ou condenados por obras. Nós somos salvos se recebermos Cristo e suas obras são em nós colocadas. Nós somos condenados se não recebermos Cristo, porque com as nossas obras apresentaremos diante de Deus nossas obras e elas serão condenadas. Então significa que somos salvos, olha a brincadeira com a... Nós somos salvos por obras, só que depende de quem. As obras de Cristo colocadas em nós nos salvam. As obras dos homens nos condenam, porque nós falhamos muito e fazemos às vezes as coisas certas pelos motivos errados. Então tudo que a gente faz, como diria John Piper, até na nossa pregação, a pregação mais cristalina pode ter uma sombra do nosso pecado, do nosso orgulho. Até na pregação que você fala assim, foi uma bênção essa pregação hoje. Tem uma pontinha lá de eu sou uma bênção junto com essa pregação. É mais ou menos assim, eu sei que é Deus é bom, aí cai um pouquinho para mim, um pouquinho para Deus. E John Piper fala sobre isso, eu acho interessante porque isso acaba revelando um pouco de muito daquilo que nós pensamos quando recebemos elogios, por exemplo. A gente diz que a glória é de Deus e se esforça às vezes com, sabe, eu vejo gente... Eu me lembro de uma irmã que uma vez a irmã desceu, ela deu uma palavra muito bonita, eu falei, irmã, que palavra, nem me fale. E ela foi se protegendo, eu pensei que ela estava caindo no poder, e ela, nem me fale, Deus. Ela não queria ouvir que foi uma boa palavra, sabe? Eu só queria dizer que foi muito bom ter ouvido aquelas coisas. Mas talvez ela estava com uma crise de orgulho, não sei, alguma coisa assim, tipo, ela está se tratando, pode ser. Mas existe em nós um perigo muito grande pela subelevação. Então, de alguma forma, seremos condenados e salvos por obras. Condenados pelas nossas obras ou salvos pela obra de Jesus Cristo, a obra consumadora de Jesus Cristo. Verso 7. E a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira, verso 8, e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Aí ele está falando, se não há acepção de pessoas, por que o primeiro o judeu e depois o grego? É porque a acepção de pessoas não vai na posição do conhecimento de cada um, mas no sentido de que ambos, embora tenham conhecimentos distintos acerca de Deus, ou até incompletos, dependendo de quem seja, o grego nesse sentido, ambos são tão capazes e legitimamente capazes de pecar. Ou seja, ambos podem pecar igualzinho. Então, mesmo sendo judeu e conhecendo a lei, ou mesmo sendo grego e não conhecendo a lei, eles são capazes de serem os mesmos pecadores, porque há maldade suficiente neles para vivenciar as mesmas realidades pecaminosas. Então, não há distinção. Para Deus não há aquele, ele está na igreja, ele está no centro espírita. Olha, ambos podem estar perdidos nas suas condições. Porque o que de fato salva é Jesus Cristo. É claro, e eu acho óbvio e evidente salientar aqui, que falar de Jesus Cristo enquanto Salvador numa mesquita é quase impossível. Ouvir falar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador em um centro espírita é muito difícil. Até porque quem conhece aqui as teologias que a gente está citando são teologias que excluem Jesus Cristo como mediador, como Senhor, como Salvador, como Rei do Universo, como tudo. Como Deus. Né? Inclusive no Alcorão o Alcorão vai dizer que Jesus Cristo não foi morto na cruz, e tampouco ressuscitou, e tampouco foi pregado, que foi um outro cara e aquilo foi um leso engano. Não faz nenhum sentido essa afirmação, ela não tem nenhuma fundamentação histórica, é só um boato que Maomé pegou lá e foi costurando.
Infelizmente, isso acabou sendo verdade para os muçulmanos, mas isso é uma mentira histórica, não é uma mentira sobre crentes ou muçulmanos, é uma mentira histórica. E acaba sendo uma verdade para os muçulmanos em termos de relacionamento com Jesus Cristo. Embora eles creem que Jesus Cristo é um camarada muito inteligente, foi um profeta, ele foi alguém que você deve ouvir. Eles falam que Jesus Cristo foi a palavra de Deus. Eles falam assim, Jesus, podemos chamá-lo de a palavra de Deus, chamam de Abraão de amigo de Deus. Mas se Jesus é a palavra de Deus, e Jesus fala acerca de si mesmo que ele é Deus, eu não sei como é que eles resolvem essa equação, né? Então fica um negócio meio assim. Vamos lá. O juízo de Deus é justo. Isso aí que a gente está lendo é para dizer o seguinte, que não há homem que vai chegar diante do trono de Deus e vai se justificar. Eu quero aqui, eu não sei se o Igor me permite, se aqui tem como, mas eu vou dar um no mesmo lugar. No mesmo lugar. Muito bom. Vamos lá então.